Olá, eu sou Raquel da SOS Alergia Fortaleza. Você já pensou em cuidar do teu filho com histórias? Não? Acompanhe esse vídeo que eu vou te contar. Primeiramente, eu vou começar fazendo um pedido. Se estiver assistindo esse vídeo com a tua criança do lado, tira ele, tá certo? Dá um pause e depois você vai assistir. Eu preciso que você preste atenção nele sozinha, tá? Vou te contar uma situação que começou a acontecer lá em casa. O meu filho, que tem alergia alimentar, o Gael, ele já vai fazer 9 anos de idade, né? E há pouco tempo aconteceu uma situação diferente lá em casa, porque ele sempre foi muito consciente da alergia dele, né? A gente explicava para ele que ele não podia. Algumas vezes aconteceu reação acidental por ele comer alguma coisa, passar mal. Então, como a reação dele é muito imediata, ele sempre foi muito consciente, ele nunca foi de comer alguma coisa que não podia, né? Então, há pouco tempo ele começou a me questionar: mãe, quando é que eu vou ficar curado? Né? E aí ele chegou a conversar algumas vezes com o irmão para comentar de que ter alergia era a pior coisa do mundo, né? Como mãe, a gente fica se sentindo no chão, né? O que eu posso fazer para ajudar? Então é uma coisa que racionalmente você explica, você quer explicar para ele que um dia ele vai ficar curado, mas ele está com a dor dele, querendo saber quando, né? Que resposta dá para ele, né? Então, é por isso que eu te pedi para não ver isso do lado do teu filho, porque isso é uma situação que mexe muito com a gente e a gente precisa cuidar do nosso emocional para cuidar do emocional dos nossos filhos, né? No final do ano passado, eu conheci um livro muito bom. Ele se chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. É da Susan Perel. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Para você pesquisar ele na internet. Ele é maravilhoso. De que trata esse livro? A Susan Perel, ela vai falar assim, que as histórias são tão importantes para a alma do indivíduo quanto é a água para o corpo físico. Ela fala que através das histórias a gente pode curar determinados comportamentos, né? Não é exatamente modificar a criança em algum sentido, mas elas podem ajudar a trazer equilíbrio emocional para algumas situações, né? Ela não trabalha com rótulos, inclusive ela trata que os rótulos eles são muito negativos para as crianças, né? Então ela vai falar de alguns comportamentos que nos desafiam. Então a criança que belisca, a criança que não quer ajudar, a criança que briga, que está agressiva, ela fala de comportamentos e ela nos chama a ver que os comportamentos eles têm a ver com o contexto que a criança está passando, contexto interior, emocional, como ela está lidando com alguma coisa no ambiente, né? Ou em casa ou na escola. Às vezes é uma mudança em casa e vai se refletir num comportamento na escola, né? E ela fala que uma forma da gente acessar essa emoção da criança pode ser através de histórias, né? Que ela diz que quando você não encontra mais caminho de acessar o coração de uma criança, você pode acessar através de contação de histórias. Nesse livro, ela vai trazer alguns modelos de histórias para determinados comportamentos e ela nos incentiva a criar determinadas histórias para alguns contextos que a gente esteja passando, né? Então, no caso do Gael, eu precisava cuidar dele, dessa dor e dessa angústia que ele vinha sentindo de quando ia ficar curado, né? Ela ensina pra gente um roteiro para a construção dessa história. Ela dá algumas dicas. Primeiramente, a gente precisa tratar com uma metáfora para que fique de uma forma acessível à criança e não fique tão claro. Então, por exemplo, se eu juntar meus filhos, mãe, conta uma história, e eu for dizer, era uma vez uma família de um pai e uma mãe e 2 meninos. Então, na hora, eles identificam que eu estou falando da nossa situação. E isso não eleva o pensamento da criança para o mundo da imaginação, né? Então, ela fala de metáforas, de você utilizar bichos, animais ou algumas coisas da natureza que façam com que a criança se conecte com a imaginação, né? Então, ao invés de eu falar um pai, uma mãe e 2 meninos, eu posso falar
era um cachorrinho com uma cachorrinha que tinham 2 filhotinhos que viviam embaixo de uma ponte, que viviam na beira de um rio. Então eu levo a criança a um outro espaço em que ela consiga imaginar o desenrolar dessa história, né? Quando eu formo essa metáfora dos meus personagens, eu vou precisar desenvolver um enredo. Esse enredo eu vou precisar ter o quê? Eu vou precisar ter o problema. O que é esse problema? É o desafio que eu tenho a abordar com cada criança, né? Então esse enredo vai precisar explicar um pouco dessa história. No caso da história que eu criei, o enredo precisava trazer essa coragem, essa força interior, esse desafio, de certa forma também uma aceitação pela situação do ser diferente. Então eu fui criando uma história que tinha esse enredo. O enredo é importante ter emoção, se você souber também, pode colocar pitadas de humor, mas é preciso você ir prendendo a atenção da criança. O desfecho dessa história é onde vem a lição. Mas a lição, ela nunca pode ser explícita. Isso para mim, de certa forma, foi uma surpresa, porque muitas vezes, quando eu terminava de contar uma história para os meus filhos, eu dizia: e aí, o que é que essa história tem a ensinar para a gente? E ela conta para a gente que exatamente o contrário, a gente não deve trazer a moral da história. A moral, ela precisa ser entendida e sentida pela criança. Só aí é que vai acessar a emoção dela. Fazia tudo errado, confesso. Várias vezes eu li a história e queria que eles buscassem a moral, né? E ela diz: não, precisa ficar subliminar. A criança precisa ir sentindo. E sentindo por quê? Porque a história precisa de uma repetição. Então ela fala: nunca subestime o poder da repetição de uma história. Então não é contar uma vez e a criança muda o comportamento. Você precisa contar e contar várias noites, vários dias seguidos. A criança já tem isso, essa importância tão introjetada dentro dela, que muitas vezes elas pedem para que a gente repita a mesma história várias vezes. E a gente fica: poxa, de novo essa história, mas essa história foi ontem. Mas é o alimento que está nutrindo ela, e ela precisa dessa nutrição, ela precisa dessa repetição para que vá entrando dentro dela esse conceito, né? E aí ela dá um exemplo que para mim fez todo sentido. Ela disse assim: é quando você está dirigindo num carro preocupado e de repente vem aquela música que você gosta tanto. Então ela traz uma segurança emocional para você, você puxa aquela música, né? Então com a criança também é assim. A repetição traz essa segurança emocional para a criança, dela saber daquela história e de saber o que vai acontecer, né? Então ela indica a repetição, várias vezes você contar a mesma história para a criança, tá? A história que eu criei, que eu vou deixar aqui para vocês conhecerem, ela é a história do gnomo Pepim. O gnomo Pepim, que era um gnomo de jardim e que ele adorava flores e a flor preferida dele era violeta. Só que ele descobriu que quando ele tocava na violeta, ele tinha coceira. E a mãe, ele busca a mãe, diz: mãe, está acontecendo alguma coisa, né? Lógico que numa linguagem diferente, está acontecendo alguma coisa, e a mãe diz: tem alguém que vai lhe ajudar a resolver o seu problema. É um sábio que vive no bosque. Você vai precisar ir lá buscar. Então tem essa busca dele por respostas, né? E no final dessa história, o sábio dá para ele um retorno que pode gerar, é o que a gente espera, que mobiliza essa transformação interior dele. É importante que o final de uma história, o desfecho, nunca prometa algo que não vá se cumprir. Então você não pode dizer à criança que ela vai ficar curada da alergia, no que é o nosso caso, pronto, e tocou em alguma coisa e ficou curado. E a criança fica na expectativa de que a cura chegue e a gente não sabe quando vai chegar a cura, né? Então, no caso da história do Pepim, o desfecho foi diferente. Era um desfecho de esperança, mas sem exatamente a gente prometer uma cura que a gente não sabe quando vai chegar. Eu te convido a dar uma lida na história. Se fizer sentido para você, conta para o teu filho, né? E se não, se de repente o teu desafio for outro com o teu filho, conhece, aprofunda, desenvolve uma história para ele, né? E que aí vai te ajudar nesse momento. Eu te digo que para mim foi uma surpresa, porque quando eu fiz a história,
eu fui ler para eles e fala de jardins, fala de plantas e tudo, e fechei assim a luz do quarto e pronto, agora vamos dormir. Fiquei me segurando para não falar da moral da história, né? Quando foi no dia seguinte, o meu filho mais novo, ele veio da escola e ele trouxe umas florzinhas que ele catou no jardim da escola. Ele disse: mamãe, a florzinha do jardim do Pepim. Né? Então ficou gravado nele, né? Então a mensagem vai ficando gravada, né? É uma forma de nutrir a alma deles, né? De nutrir o coração, de nutrir a esperança e de acalentar também o nosso coração, né? Porque a gente queria dizer para ele quando eles vão ficar curados, mas a gente não sabe, às vezes é mais rápido, às vezes não é, e a gente precisa respirar também profundo e se nutrir também de esperança, para que a gente possa passar esperança para eles de que um dia a alergia vai passar, tá certo? Vai ficar tudo aqui na descrição para você. Se você gostou dessa história, dá uma curtida pra gente, compartilha com os amigos, com quem possa ajudar, tá bom? Obrigada!